Além do anúncio da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza durante o discurso na cúpula do G20, que acontece hoje e amanhã no Rio de Janeiro, o presidente Lula destacou a taxação sobre a renda dos super ricos para as ações que são relacionadas às mudanças climáticas e criticou o investimento em regras ao redor do mundo. Mas ele evitou reabrir uma declaração da cúpula sobre a guerra na Ucrânia. Direto do Rio de Janeiro, quem traz as atualizações sobre esse primeiro dia do G20, a participação do Brasil, é Luiz Fara Monteiro, que acompanha tudo de lá. Fara, uma ótima noite para você. Ô, Rafael, uma boa noite para você também, para todos que acompanham o Record News. Foi mais uma proposta levantada aqui pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesse primeiro dia de reuniões oficiais do G20 aqui no Rio de Janeiro. A ideia é que os recursos arrecadados se transformem em um fundo de políticas sociais, ambientais e também culturais. Essa proposta ainda não tem unanimidade, apesar da aprovação da proposta feita hoje pela manhã para o combate à fome e à pobreza ter sido aprovada por mais de 80 países e mais de 60 organizações internacionais. Essa ideia de taxar em 2% os super ricos, num montante aí que renderia pelo menos 250 bilhões de dólares, ainda não foi definida, mas a proposta foi lançada pelo presidente do Brasil. Ainda nessa tarde também, os países que compõem o G7 fizeram uma pressão para que o governo brasileiro faça uma reabertura do texto que trata sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Essa ideia nasceu depois do bombardeio que a Rússia realizou contra a Ucrânia nesse final de semana. Isso levou alguns países que estão representados aqui no G20 no Rio de Janeiro a sugerir que essa discussão seja reaberta. A resposta, por enquanto, do presidente Lula é que não vai haver uma nova discussão, porque ele teme que retomando esse assunto mais uma vez, a declaração final venha sem unanimidade e isso pode prejudicar todos os acordos que levaram tempos aqui para serem fechados com os representantes do G20. Ele teme que essa nova discussão possa atrapalhar a declaração final que deve ser lançada amanhã no segundo e último dia do evento aqui no Rio de Janeiro. Essa tarde também a gente teve um fato curioso aqui no Museu de Arte Moderna, quando os chefes de Estado e de governo se reuniram para a foto oficial do evento. Essa foto foi feita na Marina da Glória, aqui no Rio de Janeiro, com um pão de açúcar ao fundo, mas o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que estava numa reunião bilateral com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, se atrasou, chegou atrasado e perdeu a foto. Depois disso, Biden deixou o evento quando os líderes então iniciaram a discussão sobre uma nova reforma da governança global. Os países do G20, muitos deles, países também do chamado Sul Global, defendem uma ampliação no Conselho de Segurança da ONU, que tem 5 representantes fixos, 5 cadeiras fixas, ocupadas pelos Estados Unidos, China, Rússia, França e Grã-Bretanha. Muitos países sugerem que uma nova governança global, tanto no Conselho de Segurança da ONU, como em organizações como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, ou o Banco Mundial, tenha uma nova visão da geopolítica atual. A gente continua aqui no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, acompanhando a conclusão das conversas, das reuniões desse primeiro dia de evento aqui no Rio. Rafael. Fara, obrigado pelas informações. Hoje, durante a tarde, acompanhávamos a tão esperada foto onde estava Joe Biden. Depois fomos descobrir que ele tinha chegado atrasado e acabou fora, então, dessa cena que é icônica. Meu amigo, bom trabalho por aí. A gente vai se falando ao longo da programação. Até mais.